Salve, galera! Aqui é o professor André Panza do canal Enem Outras Histórias, passando para mais uma aula de matemática, teoria dos conjuntos, parte 4, tá certo? No outro vídeo acho que eu falei que era a última parte, não, ainda tem mais uma parte, são 5 partes que eu devo dividir essa teoria dos conjuntos, tá bom? Bom, propriedades da inclusão, conjunto das partes. O que é isso que a gente está conversando agora? Bom, por exemplo, A é um subconjunto de B, então eu estou dizendo que A está contido em B, certo? Então, todo elemento de A pertence também a B. Bom, propriedade. Se todo conjunto é subconjunto dele mesmo, na verdade, todo conjunto é subconjunto dele mesmo, tá certo? O que eu estou dizendo com isso? Que o A está contido nele mesmo, qualquer que seja é, o, o, o elemento que pertença a A, tá certo? Então, todo conjunto é subconjunto dele próprio, né? Do mesmo conjunto. 2. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Isso também é importante. Conjunto vazio está contido em B, qualquer que seja o conjunto B. 3. Se A possui n elementos, P de A possui 2 elevado a n elementos. O que é P de A? P de A é o conjunto das partes de A, certo? É o conjunto das partes de A. Então, o número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A, certo? Importante. Quando escrevemos os subconjuntos de um conjunto E, por exemplo, devemos incluir o conjunto vazio e o próprio E. O que eu estou dizendo com isso? Isso aqui é um desdobramento disso daqui, ó, dessas propriedades, tá, galera? Por exemplo, eu tenho um conjunto E que é igual aos elementos A, B e C. Quem é o conjunto das partes? Tá certo? Os subconjuntos desse E é o vazio, é o conjunto unitário A, é o conjunto unitário B, é o conjunto unitário C. É o conjunto de AB, é o conjunto AC, é o conjunto BC. E é o próprio E, é esse conjunto ABC aqui, ó. Por isso que ele fala, quando escrevemos os subconjuntos de um dado conjunto E, eu tenho que incluir tanto o vazio quanto o próprio E. Olha aqui, o vazio e o próprio E, tá certo? E aí vem a continha, né? Esse cara é o conjunto das partes. Qual é a quantidade? Esse conjunto das partes é o conjunto formado com todos os subconjuntos de E. Qual é o número de elementos desse conjunto dos subconjuntos? É 2 elevado a n. Repara que é 1, 2, 3 elementos. Então, quando eu faço 2 elevado a 3, eu tenho 8 elementos no conjunto das partes. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá claro, galera? Tranquilo? Bom, interseção, união, conectivos e ou, certo? São esses e o ou. Bom, interseção, né? O que é interseção? Interseção é um conjunto, é uma operação que a gente faz, né? E cujos elementos pertencem simultaneamente a um conjunto e ao outro, certo? Eu estou analisando dois conjuntos A e B, a interseção entre eles quer dizer o quê? Que X pertence a A e pertence a B também, tá certo? Então, se eu tenho dois diagramas de Venn, né? de Venn, que eles não se tocam, qual é a interseção desses conjuntos aqui? Na verdade, não há. A interseção é vazia. Logo, esses caras aqui a gente chama de conjuntos disjuntos. Isso é importante, tá, galera? Esse conceito de conjuntos disjuntos é importante. A e B, e agora eles têm uma franja aqui se tocando. A interseção entre A e B, nesse caso, é essa meiuca aqui que está aparecendo, tá certo? A interseção B é essa meiuca, os elementos de A que contém B também, que pertencem a B também, falando bobagem. E esse aqui, quando B está contido em A, qual é a interseção entre eles? É o próprio B, tá certo, galera? É o próprio B.
Então, a interseção de A com B é o próprio B, porque o B está contido em A e é ele próprio. Então, essa é a interseção. União. União dos elementos que União, os elementos que pertencem simultaneamente a dois ou mais conjuntos. Então, o que eu estou dizendo com isso? A união B, que é representado por esse U aqui, o interseção a gente representa por... É um U de cabeça para baixo, né? Tá aqui ele, ó. A união é o U. Como se fosse um U, né? Então, X pertence a A ou pertence a B. E aí, a união B, nesse caso aqui, nos conjuntos que não se tocam, ele vai ser o quê? Os dois conjuntos. Eu estou unindo os elementos de A e os elementos de B. E aí diz aqui, ó, pelo menos uma delas deve ser verificada, só a primeira ou só a segunda ou ambas. Então, repara, A união B, no segundo caso, quem é? São os dois. E aí, esse meio aqui, que é a interseção, eu não contabilizo duas vezes, eu vou contabilizar apenas uma vez. André, por que não contabiliza duas? Porque ele já está em A, eu não preciso contabilizar os elementos de B que já estão em A, então eu contabilizo uma vez só. E esse outro cara, a união de A com B é o todo, né? Todo esse amarelão aqui. Também vou contabilizar o B uma vez só, certo? Bom, galera, agora vamos para as propriedades. Propriedade 1, idempotente. Quer dizer o quê? Que a interseção com ele mesmo é o próprio A. E a união com ele mesmo é o próprio A também. Isso é uma propriedade, tá certo? Comutativa, eu estou dizendo o seguinte, que a ordem desses fatores nessas operações não vai alterar o resultado, é sempre igual. A interseção B é igual a B interseção A. E A união B é igual a B união A, tá certo? Associativa, estou dizendo que se eu tenho A interseção B entre parênteses, isso daqui, interseção com C, é o mesmo se eu fosse fazer A interseção com B interseção C. É como se eu tivesse marcado esse parênteses e lançado ele para a direita. Estava AB, agora ele é BC. Essa ordem aqui não altera o meu resultado, tá certo, galera? Isso na interseção e também na união. Olha aqui, ó. A união B, união C. A união B, união C. É a mesma coisa. Essa ordem desses conjuntos não vai alterar o resultado. E a distributiva, que é o quê? A distributiva é a famosa chuveirinho, lá das operações matemáticas, tá certo? Vocês vão ver que essas relações aqui, a comutativa, associativa, distributiva, tem relação lá com é a mesma ideia das operações com números naturais, das propriedades das operações, tá certo? Então, funciona da mesma forma. Por exemplo, a distributiva, eu estou fazendo A interseção com B união C. Aqui já é união. Isso daqui é o mesmo que se eu fosse fazer A interseção B, união com A interseção C. É como se eu estivesse fazendo a chuveirinho, ó. A interseção B, união com A interseção C. A mesma coisa com esse cara daqui, quando eu tenho a união, ó. A união B, interseção com quem? A união C. Tá aqui. É o famoso chuveirinho. Tá certo, galera? Isso que está aqui é importante. Existem os concursos do Colégio Naval, EPICAR, Cefet, cai muito exercício com essa cara aqui. Então é interessante que vocês lembrem dessas propriedades, certo? Bom, galera, essa foi mais uma aula de conjuntos, teoria dos conjuntos. Tem mais uma para fechar. A gente fecha na próxima aula. E a parte 5, tá certo? Dúvidas, mandem no e-mail, deixem nos comentários. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!